Teve a parte boa, teve a parte ruim e teve também muito aprendizado. Começando mais esse vídeo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 3, Grêmio 0. O famoso placar que não diz o que foi o jogo. Realmente foi um placar muito elástico, né? Na minha opinião, na minha visão, assim, na minha avaliação do jogo, o resultado mais condizente com o que eu vi era um empate. Era um empate e também a gente poderia colocar uma vitória do Flamengo magra, né? Eu acho que se o Flamengo tivesse ganho por um gol de diferença, eu não acho que seria incoerente com o que eu vi, eu acho que seria justo, assim, mas o empate eu ainda acho que poderia estar até um pouco à frente, assim. O Grêmio fez por merecer, chutou muito mais bola em direção ao gol, obviamente também no momento em que estava perdendo ali, foi para um abafa e foi inacreditável, assim, né, o que o Grêmio protagonizou ali, as chances de gol que não entraram, que a bola insistiu em não entrar. Então eu acho que foi um jogo que, mesmo diante de um placar tão adverso, acho que todo gremista saiu com o sentimento de que, cara, mas assim, a gente enfrentou os caras, a gente conseguiu, né, sair para uma trocação aqui franca em alguns momentos. Acho que faltou um pouco de sorte, acho que, enfim, alguns elementos aí compuseram, né, esse cenário do jogo. E eu quero falar de, acho que três coisas específicas sobre o jogo, tá? Primeira, vou falar da coisa ruim, porque eu acho, sinceramente, é louco, né? Porque a gente tomou 3-0 e óbvio que é sempre frustrante e a gente tá aqui triste com a derrota, mas é louco porque eu tenho mais coisa boa, talvez, para falar dessa derrota do que coisa ruim. Eu vou começar pela coisa que eu acho mais, assim, que é culpa do Grêmio, que é culpa das pessoas que estão trabalhando lá hoje no Grêmio, acho que especialmente comissão técnica, tá? E talvez jogadores. E aí, me corrijam se eu estiver falando uma grande besteira, porque eu não sou um grande entendedor de táticas e movimentações e marcação e tal. Eu sou um torcedor que dou minhas opiniões aqui, muito mais ligadas ao entorno das pranchetas, né? Mas volta e meia eu me atrevo, obviamente, a dar um pitaco nessa área. E cara, eu não entendo. Eu tenho até um palpite do motivo, mas eu não entendo por que o Grêmio não marca sob pressão. E eu falo isso há quantos anos? Há quantos anos? Eu sempre digo, nas poucas vezes que o Grêmio fez isso, o Grêmio incomodou muito o adversário. Quando os adversários fazem isso com o Grêmio, incomoda muito a gente. E isso molda partidas. E por que eu estou dizendo isso, cara? Porque o Flamengo marcou pressionando mais do que o Grêmio. O Grêmio jogou domingo passado, o Flamengo jogou segunda e o Flamengo jogou quinta. Aí o Flamengo vem no outro domingo pegar o Grêmio, marcando em cima, abafando. Isso no primeiro tempo, sobretudo, cara, nos prejudicou demais. O Grêmio tinha dificuldade de sair jogando, de conseguir chegar lá na frente com a bola mais redonda, chegar até num volume maior, talvez. Sabe? Por que o Grêmio não faz, cara? Às vezes eu tenho a sensação de que é a opção do Renato, que é uma questão de treinamento, de movimentação, de conceito, não sei o que é. Ou os jogadores não obedecem o que o Renato, sabe? Porque preparo físico não pode ser, cara, não pode ser. De um time que estava fazendo o terceiro jogo na semana contra um que estava fazendo o primeiro, né? Desses três, digamos assim, dessa sequência de três do Flamengo, o Grêmio tinha um. Então eu não posso acreditar. O meu palpite, eu acho que algumas pessoas apostam nisso também, que talvez seja o biotipo dos atletas. Talvez a gente não tenha jogadores mais afeitos a esse tipo de marcação, pressão. Mas cara, mas daí tudo bem, pode ser a explicação, até acho que meu palpite vai um pouco nessa linha. Mas o que me aflige ainda assim, o Grêmio então não tem esse perfil há quantos anos? Há 40 anos, né? Porque olha, eu nunca vi, eu vou fazer 38 agora em agosto. Eu não lembro de ter um Grêmio que era uma característica assim
marcante daquele Grêmio. Pode ter feito ali, mais aqui, mais ali, num jogo pontual, mas sabe, e vamos pegar assim mais esse século, né, a partir dos anos 2000, ou até essas últimas 2 décadas, né, 2010 para cá, vamos puxar aqui, que eu acho que já é um outro tipo de futebol, né, eu acho que é uma outra realidade, que a coisa até física se intensificou mais e tal. Cara, o Grêmio não faz. E por que eu tô insistindo nisso? Além do fato de o Flamengo ter feito mais do que a gente, tendo jogado mais vezes que a gente. Por quê? A gente tomou 3-0. O terceiro gol já era ali nos descontos, né? O Grêmio todo para cima, foi um contra-ataque. O Grando falha, na minha opinião, o Grando falha, né? A bola na pequena área, ele fica ali caçando borboleta, a bola é dele, mas eu não vou ficar batendo na tecla do Grando aí, porque, enfim, já bati o suficiente. O segundo gol, muita gente acha também que era defensável, não vou entrar no mérito, nem me dei o trabalho de analisar, olhando replay e tal, mas enfim. Mas os 2 primeiros gols, que são os que de fato definem o jogo, nascem de falhas individuais dos nossos 2 laterais. O primeiro gol do Cuiabano, a falha, né? Que acaba entregando ali o ouro pro bandido, e o segundo do João Pedro, que também está ali acossado, né, por 3 adversários e acaba errando o passe ali na hora que ele vai tentar passar a bola. Nos dois casos, essa marcação-pressão é corresponsável pelos gols. Ah, o Cuiabano errou sim. Ah, o João Pedro errou sim. Mas só erraram porque estavam com bafo na nuca. Aquele gol do Soares contra o Cruzeiro, né? Que eles passam errado a bola e a gente falou até... naquele momento, por exemplo, era um dos lapsos que o Grêmio estava conseguindo marcar um pouco mais pressão. Né, o próprio Soares ali, aos 36 anos, correndo e tal. Cara, eles erraram o passe. Mas se o Soares não tá ali em cima... Ah, o cara errou o passe, opa, errei. Volta lá, recupera a bola e sai jogando. Né? Cuiabano ali só errou porque estava pressionado. O João Pedro só errou porque tinha 3 caras em cima dele. Então, assim, esse é o ponto negativo essa tecla que eu bato aí. Por que o Grêmio não faz marcação-pressão, cara? E se deixa tomar. Nossa, como dificulta o jogo, como é essencial isso hoje em dia. Eu não consigo entender. Né? E se for uma questão de perfil de jogadores mesmo, na boa, tem que formatar o time pensando nisso. Tem que ter uns caras para fazer isso. Pelo menos, né, meio time, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Enfim, então assim, é um vídeo que eu tô falando, já falei até, mas vou seguir falando de muita coisa boa, mas eu acho que esse ponto, cara, é um negócio que, na minha opinião, tem tem responsabilidade direta na derrota do Grêmio, e é uma coisa que acho que nos toca, é uma responsabilidade nossa, é culpa nossa, sabe? Não é, mas o azar, mas a trave, não. Isso aí é uma coisa que a gente não faz. E eles fazem e fez a diferença. Mas, tirando isso, cara, o Grêmio para ganhar esse jogo, até para empatar talvez, tinha que fazer um jogo muito calculado, né? Sem erros, acertando quase tudo e tal. E foi longe disso, né? O Grêmio tem esses erros aí, o Grêmio ofensivamente tá longe de ser calculado, a bola bateu até em passarinho, né? Até em pombo voando no ar, eu acho, mas não entrou. Então, o Grêmio não conseguiu fazer esse jogo encaixadinho, perfeito, foi longe disso, né? E contra esse Flamengo que tem um elenco muito acima da média, eu acho que o elenco do Palmeiras é melhor, tá? É mais completo, mais equilibrado, mais... Enfim, mais equilibrado, acho que é uma boa palavra, talvez até maior. Acho que eles têm os 2 times, assim, né, de níveis muito parecidos. Mas o Flamengo, em termos de individualidades, assim, eu acho que ele tem até umas peças mais impactantes, sabe, cara? Então, assim, são os 2 melhores elencos e o Flamengo tem peças que enchem até mais os olhos. E, cara, entrou o Pedro, sabe? Assim, não tem, cara, não tem parâmetro de comparação aqui, né? E aquilo que eu sempre falo que também eu acho que fez diferença no jogo de hoje. 5 substituições. Então a gente fala assim, o Grêmio tem 11 jogadores, o Grêmio tem um time competitivo, falta elenco. Cara, faltar elenco, na verdade, falta time pro Grêmio. Porque faltar elenco é uma coisa que a gente tem que começar a falar depois de 16 jogadores. Tu tem 16 jogadores? E ainda assim, sem falar de lesões, suspensões. Porque, cara, quem joga são 16.
os últimos 40, 30 minutos, pelo menos, de todos os jogos, a gente está jogando com meio time que veio do banco. Meio time que veio do banco. Então não adianta ter o Cristaldo no papel se vai ser o Galdino nos 30 minutos, no abafa, nos 30 minutos finais, sabe? Não adianta ter o Suárez se vai entrar o Vina daqui a pouco, sabe? Então, tipo assim, isso pesa muito também e pesou muito a favor do Flamengo, mas aí eu não acho que é tanto culpa nossa. Eu acho que é claro que a gente tem que estar tentando reforçar o elenco sempre, mas aí é muito mérito dos caras, né, velho? Aí é muito mérito dos caras. Eles têm um time, um elenco fora da curva. Que só o Palmeiras consegue botar à frente no papel ali, e ainda assim eles têm nomes que o Palmeiras adoraria ter. Né? Então nisso aí não tem como competir, cara. Não tem como competir. Ah, o segundo gol eu acho que era defensável, do Grando, beleza, algumas pessoas estão dizendo isso. Mas olha o chute do Pedro também, né? É qualidade, sabe? É qualidade. O Cebolinha ali, né? Inclusive não gostei daquela comemoraçãozinha dele ali, né? O Cebolinha que decepcionou um pouco, baixa a bolinha dele. Mas é qualidade, sabe? O Wesley ali, o guri que fez a jogada também, lateral, bom, sabe? Depois o Bruno Henrique voltando de lesão ali e tal. Uma pequena área cabeceando, mas enfim, né? O passe do Gerson, o lançamento do Gerson, qualidade, né, cara? Então, assim, isso eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer, isso aí é muito, muito mérito dos caras, e aí, num jogo que poderia ser apertado, né, se os caras tivessem jogadores não tão qualificados, acaba sendo 3-0, porque os caras chutaram 4 bolas em gol. 4 bolas em gol, fizeram 3. 4 bolas em gol, fizeram 3. O Grêmio chutou 22 bolas, 10 em gol. 10 em gol, esses foram os dados da televisão mostrados ali no final do jogo. 22 chutes contra 15 do Flamengo. 22 Grêmio, 15 do Flamengo. O Grêmio chutou 10 no alvo, Flamengo 4. 3-0 para eles. Aí, tirando um pouco do fator azar que a gente teve, sim, também tem o fator qualidade, né, cara? Pra botar pra dentro, né? Aproveitamento. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem muita culpa, assim, sabe? Mas por que eu também falo em aprendizado? Né? Eu acho que, pra resumir, sabe? A parte ruim é a questão da marcação, sob pressão, a questão da pressão, que eu não entendo porque o Grêmio não faz como o Flamengo. A questão da parte boa é que eu acho que o Grêmio conseguiu competir. Foi um jogo de competição mesmo diante de um Flamengo com um elenco muito superior. Mas eu acho que o que fica de aprendizado, e aqui eu já estou de olho especialmente numa Copa do Brasil, que é óbvio, o Grêmio precisa passar pelo Bahia ainda, serão 2 jogos duros, não estou dizendo que o Grêmio já passou, né? Assim como o próprio Flamengo tem que passar pelo Atlético Paranaense. Não estou dizendo que já passou e também é jogo duríssimo para eles lá. Mas eu apostaria minhas fichas num Grêmio e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. E se isso acontecer, cara, o jogo de hoje mostrou que dá pra botar contra. Dá pra botar contra. Talvez até a gente pegou um Flamengo um pouco cansado, tem um pouco de receio disso, tá? Principalmente na reta final do jogo ali, que a gente começou a botar uma pressão. Talvez a gente não consiga botar essa pressão tão enlouquecida neles em outros contextos, mas assim, o jogo deu todo aquele gostinho de que, cara, dá pra botar contra, dá pra enfrentar, né? Se tiver um pouquinho mais de sorte que faltou hoje, né? Ficar mais atento a alguns detalhes e tal. O juizinho também não ajudou muito, inverteu todas as faltinhas. Pra nós era tudo amarelo, tudo falta, pra eles era mais ou menos, né? Eu falei no Twitter, tem que fazer um estudo, um mestrado, um doutorado, uma tese de psicologia, o que passa na cabeça dos árbitros quando apitam o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, sabe, cara? É inacreditável, assim. Mas vai lá, não vou me ater a isso também. Agora, qual é o aprendizado, cara? O aprendizado é que, assim, vamos olhar com carinho para essa janela. Vamos olhar com carinho para essa janela. Porque a Copa do Brasil tá aí. E o bicho é grande, mas o bicho não é 2, cara. Imaginem, aqui tá o aprendizado. Imaginem o jogo de hoje, com o Michael ali deixando o Suárez menos solitário na partida ali, o Michael caindo pela ponta, com o Rocher ou qualquer outro goleiro aí da sua preferência, né? Um goleiro melhor ali, mais experiente, mais tarimbado,
né, que não tomaria, pelo menos aquele terceiro gol não tomaria, porque a bola na pequena área seria dele, talvez nem aquele segundo. Aí alguns mais críticos diriam, nem o primeiro, faria um milagre ali, vai saber, né? Mas um goleiro melhor, o Michael caindo pela ponta, talvez mais alguém no meio ali, talvez um lateral esquerdo, né? Na ausência do Reinaldo, não sei o que a direção de fato prepara para essa janela, mas imaginem o joguinho de hoje, como foi com esses ingredientes. Eu tô falando de 2, 3 nomes. 3, vá lá. Né? Então eu acho que esse é o aprendizado, cara. O aprendizado é de olhar assim, cara, a gente tá em reconstrução, a gente, beleza, não dá para exigir tanto, mas a gente tem Suárez, né? O Suárez que é a América do ano que vem. A gente é o Grêmio, cara. A gente é o Grêmio, a gente é penta da Copa do Brasil, só um pouquinho. Nós vamos baixar a guarda e aceitar que é só reconstruçãozinha e vamos pra dentro desses caras, velho. Dá pra fazer uma loucura, dá pra fazer um caldeirão na arena, dá pra meter. Dá pra meter. Pra mim esse foi o grande aprendizado. Não que eu não soubesse, né, cara? Não que eu não soubesse, mas assim, hoje parece que ficou um pouco mais claro, assim. Se a gente tá com umas peças um pouquinho mais interessantes, um pouquinho mais de sorte, cara, ia pintar ali uma coisinha mais favorável ao Grêmio. Não sei se vitória, mas no mínimo um empatezinho. Pelo menos foi a sensação com a qual eu saí do jogo de hoje. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.